Olá, querido professor que está nos assistindo. É um prazer estar com você para juntos nós trabalharmos sobre mais uma das nossas lições da Escola Bíblica. Eu sou o pastor Jason, coordenador de ensino da Assembleia de Deus de Blumenau. Estaremos nesta lição desenvolvendo a temática acerca dos artesãos do tabernáculo. É a lição de número 2, já iniciamos aí um novo trimestre e nós estaremos percebendo que estas lições elas estão não apenas sincronizadas, mas ligadas umas nas outras no decorrer de cada um dos nossos encontros. Então essa lição de número 2, ela está de certa forma atrelada e dentro da lição de número 1. Lição de número 1 nós temos Deus dando o projeto a Moisés, acerca do tabernáculo, acerca da construção da tenda. E agora na lição de número 2, de forma mais específica, nós estaremos trabalhando acerca das pessoas ou daqueles que Deus chamou e os capacitou para desenvolverem e colocarem em prática o projeto que ele havia dado a Moisés. Então estaremos trabalhando sobre os artesãos do tabernáculo. Nós temos aí 3 objetivos dentro do tempo que nós teremos para ministrar esta lição. O primeiro objetivo será destacar como Deus chama pessoas especiais para executar serviços especiais. E eu vou trabalhar posteriormente esse termo pessoas especiais. Acho que precisa ficar um pouquinho claro para nós a proposta de quem Deus chama. O segundo objetivo específico será elencar as virtudes destas pessoas, cheias do Espírito, sabedoria, entendimento e ciência. E posteriormente nós vamos falar sobre a conscientização que devemos usar os talentos para a glória de Deus. Então veja que é uma temática que vai estar trabalhando em torno de dons, de talentos, de desenvolvimento desse dom no reino, pessoas que são chamadas, capacitadas, dotadas para uma determinada obra ou um determinado trabalho. Será uma lição muito boa e, claro, devemos sempre mesclar o fundamento, a teoria com a prática dentro da nossa sala de aula. Dentro do nosso primeiro tópico, nós temos homens especiais, coloquei entre parênteses normais, e aí num subtópico posterior nós vamos estar explicando isso, para serviços especiais. Primeiro subtópico, Bezalel e Aholiabe, chamados por Deus. Dentro desse subtópico, o que nós podemos trabalhar como professor? Você vai perceber que Bezalel era da tribo de Judá, enquanto que Aholiabe era da tribo de Dan. 2 homens que são chamados por Deus para um trabalho específico, porém não são de uma única tribo, mas sim de tribos diferentes. E aí aqui a gente pode trabalhar com os nossos irmãos a realidade de que Deus, ao chamar pessoas para trabalhar dentro do seu reino, dentro da sua igreja, ele não trabalha com a proposta de exclusividade, mas sim uma proposta de inclusão, onde a diversidade acaba sendo atraída e juntos trabalham pela proposta da unidade. Então é importante nós frisarmos que Deus não vai selecionar uma única família, um único grupo de pessoas para realizar a sua obra. Mas são pessoas diversas, com aptidões diferentes, formas de ser, tanto externa como interna, diferente também, que são chamados para executar a obra de Deus. Acho que deixa-se muito claro isso sobre Bezalel, tribo de Judá, Aholiabe, tribo de Dan. Pessoas diferentes, tribos diferentes, mostrando que Deus trabalha com a mescla dentro da proposta do seu reino. Ainda dentro desse subtópico, eu acrescentei aqui líderes e liderados. 2 textos, Êxodo 35:10 e Êxodo 36:2. O que se trabalha aí? É comum confundir a ideia de que
apenas Bezalel e Aholiabe foram responsáveis pela construção da tenda e dos utensílios que estavam dentro da tenda. Quando nós olhamos para estes dois textos, nós vamos perceber que Deus vai chamar pessoas, homens, vai mover o coração destes para que também viessem a trabalhar no processo da manutenção ou da elaboração dos materiais da tenda. Eram artífices que já trabalhavam dentro desta área, tinham já uma facilidade e agora são chamados por Deus para estarem debaixo da orientação de Bezalel e Aholiabe. Então Bezalel e Aholiabe são os cabeças, são os líderes, porque sem uma liderança nós vivemos o caos. Agora, eles não trabalharam sozinhos. Homens habilidosos já na arte de entalhar, na arte de confeccionar materiais, foram também recrutados para o processo de trabalho de construção da arca. Isso é importante nós trabalharmos dentro da nossa classe a realidade de que Deus não conta apenas com líderes, que Deus não responsabiliza apenas pastores ou dirigentes para o desempenhar, o executar da sua obra, mas que essa tarefa é uma responsabilidade da igreja como um todo. Finalizando esse primeiro subtópico, dentro do tópico 2, a prerrogativa de Deus. E aí eu acho importante você trabalhar isso dentro da lição. Qual a prerrogativa de Deus na escolha de pessoas para trabalhar no seu reino? Que tipo de pessoa Deus escolhe ou qual o crivo de Deus para a escolha de homens e mulheres para o desempenhar do trabalho no seu reino? E aí eu destaco a graça. Nós somos chamados para trabalhar no reino de Deus e esse chamado não é por mérito. Deus não trabalha com a proposta de meritocracia. Porque se assim o fosse, provavelmente você conhece alguém melhor do que você. Eu conheço inúmeras pessoas que são muito melhores do que eu e que poderiam estar na função que eu estou, trabalhando talvez muito melhor, com resultados melhores, mas dentro da sabedoria de Deus e da sua projeção, que nós não conseguimos entender e compreender, Ele escolhe pessoas unicamente pela sua graça, pela sua dádiva, para trabalharem no seu reino. Então acho que é importante você frisar muito bem isso dentro da sua classe, que nós fomos chamados e estamos desempenhando uma obra dentro desta proposta tão magnífica de construção de reino, de implantação de reino, mas não é pelos nossos méritos, pela nossa capacidade, pela nossa inteligência, mas sim pela dádiva, pela graça divina, pela sua multiforme sabedoria, Ele nos escolheu para o seu reino. Ainda dentro desse ponto, eu destaco homens normais para serviços especiais. Indo até, de certa forma, contrário à proposta do tópico inicial, que vai trazer a ideia de homens especiais, aqui eu vou trabalhar a ideia de que, e não apenas eu, mas as Escrituras, em inúmeros momentos, vão apontar que os homens que foram escolhidos por Deus, eles não eram especiais, eles eram homens normais. Bezalel e Aholiabe eram normais como qualquer outro artífice da sua época. A diferença que o texto vai frisar de Êxodo 31 é que Deus os encheu do seu Espírito. Quando você vai ler Êxodo 31, por exemplo, verso 3, e eu os enchi do Espírito de sabedoria, de entendimento, de ciência em todo o artifício. A gente vai perceber que Deus não chama pessoas dotadas. Claro que Deus pode chamar pessoas dotadas, mas este não é o crivo de Deus. Deus chama homens e mulheres. Qual é o tipo? Homens e mulheres, pessoas normais, aos quais Ele capacita para determinadas funções dentro do seu reino. Porque se assim fosse, Deus não contaria, eu volto a dizer uma vez mais, comigo e contigo. Provavelmente existem pessoas que são muito mais dotadas do que nós para tal função. Então nós precisamos
frisar esta questão que Deus chama homens normais. E aí eu gosto dessa expressão. O lápis não pode levar a glória pela bela poesia que o poeta escreveu. Em hipótese alguma, o lápis que foi usado como instrumento para que uma poesia fosse registrada e encantasse aqueles que ouvem, o lápis não é louvado por isto. Ele é apenas lápis. Foi apenas um instrumento na mão do poeta que escreveu uma linda poesia. Nós, da mesma forma, somos instrumentos, somos meros lápis na mão do poeta primo chamado Deus, no qual ele vai escrevendo a bela poesia da sua igreja dentro do mundo em que nós vivemos. Então nós precisamos frisar essa realidade, que dentro do reino de Deus não existem pessoas especiais. O que existe são pessoas normais, que foram dotadas de capacidade humana, ou melhor, de capacidade divina para desempenharem funções específicas no reino de Deus. E o nosso terceiro subtópico, dentro deste tópico, vai falar sobre a pluralidade do serviço cristão. E aí dentro desses textos de Romanos 12 e 1 Coríntios 12, nós vamos encontrar Paulo, ao falar sobre a igreja, ele vai usar uma metáfora ou a imagem do corpo humano. E Paulo vai associar esta figura do corpo, declarando a igreja de Cristo. Bom, por que isso? Nós temos três questões que nós poderíamos definir. Primeiro, Paulo vai declarar que a igreja ela é um único corpo. E aí nós precisamos trabalhar dentro da nossa congregação ou desmistificar a ideia de que nós temos várias igrejas. O que nós temos são várias denominações, com placas, nomenclaturas diferenciadas, mas a igreja de Cristo é uma única, é aquela que é composta de homens e mulheres que foram alcançados por Cristo, lavados no sangue de Cristo, tiveram os seus pecados perdoados, o seu nome está escrito no livro da vida, vivem hoje uma vida de progressão em santidade, trabalham e estão em Cristo e aguardam o retorno de Cristo. Esta é a igreja de Cristo, ok? Agora, independente do local onde congregam, da placa que está ali dentro daquela igreja. Estes são a igreja de Cristo. Nomenclatura, nós temos inúmeras. Agora a igreja, apenas uma única, ok? O segundo ponto que a gente poderia frisar é que dentro do corpo humano você possui vários membros: olho, ouvido, boca, nariz, pé, cérebro, mão, dedos e aí por diante, sem falar os órgãos internos. Da mesma forma, a igreja ela é composta de inúmeros membros também. Se você tivesse um corpo com um único membro, não seria um corpo, logo seria uma aberração. Mas o corpo ele é caracterizado pela sua diversidade de membros, ok? Então nós precisamos destacar isso. E terceira questão que devemos destacar é sobre as funções diferentes. Assim como o nosso corpo possui cada membro uma função diferente e um membro não pode executar uma função que pertence ao outro, da mesma forma a igreja, ela é esta celebração da diversidade, inúmeras pessoas com aptidões diferentes, se movendo, agindo, pensando, raciocinando de forma diferente, e desta maneira, com funções diferentes dentro do reino de Deus, com propósitos diferentes, com metas diferentes, de acordo com a proposta que Deus as chamou para o seu reino. Então é por isso que nós vamos ter a pluralidade do serviço cristão, ou seja, o serviço cristão não é algo uniforme, não existe apenas um serviço para todos os membros, mas cada membro está inserido em um serviço específico que culminará com o crescimento da igreja e a glorificação do nome de Deus.
Finalizando esse primeiro tópico, a gente entra no segundo tópico, cheios do Espírito, sabedoria, entendimento e ciência. Dentro do primeiro subtópico, cheios do Espírito para realizar a obra, eu acho importante você frisar, destacar dentro da sua classe a importância de vivermos uma vida cheia do Espírito no processo de trabalho no reino de Deus. E aí você pode até perguntar para a sua classe qual a importância de sermos cheios do Espírito no trabalho do reino. E aí nós precisamos lembrar do texto de Lucas, no capítulo 24, verso 49, quando Jesus está ali se despedindo dos seus discípulos para subir aos céus, ele vai dizer, olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Veja que esse texto, ele traz a realidade acerca da importância de estarmos cheios do Espírito no processo de trabalho no reino. Que o trabalho do reino não é apenas uma função meramente humana e de natureza terrena, mas que precisamos estar cheios do Espírito. Eu destaco o seguinte, quantos que ignoram esta realidade e estão trabalhando e lutando uma guerra espiritual com mecanismos humanos. Com seus próprios esforços, estão ignorando a verdade da necessidade do revestimento do alto. E aí nós podemos e devemos destacar Efésios 6, a partir do verso 12, quando Paulo vai trazer aos cristãos de Éfeso à tona a realidade de que eles vivem em um mundo natural, em um mundo terreno onde existem coisas visíveis, mas também eles estão inseridos em um mundo espiritual, de coisas invisíveis, onde mesmo que não seja visto, elas são reais. Não porque nós não conseguimos visualizar os seres espirituais, eles não existem. E aí Paulo vai dizer, olha, a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas é contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O que Paulo está direcionando à igreja é para a realidade de uma batalha espiritual. E aí a gente precisa pontuar que batalha espiritual não se vence com táticas ou mecanismos naturais. Uma batalha espiritual é vencida com forças e mecanismos espirituais. Então é esta a realidade que nós precisamos trabalhar. Eu destaquei o seguinte, não posso operar no mundo espiritual apenas com aptidões naturais. Isto seria trágico. E aí, gente, querido professor que me assiste, infelizmente esta é uma realidade. E muitas vezes nós, como professores, também somos tentados a viver desta forma. Bom, eu vou lecionar uma escola bíblica e a gente se preocupa muito em estudar, em preparar uma boa aula, em dominar o conteúdo, ter uma linha de raciocínio que seja apta, uma transmissão coerente, e tudo isso é importantíssimo. Mas não se esqueça que esta sua aula não é uma aula de academia, não é uma mera aula que você estará lecionando em um ensino médio sobre acontecimentos históricos e seculares passados. Você estará trabalhando e, ao mesmo tempo que está lecionando, você está vivendo uma batalha espiritual. Desta forma, não ignore a sua vida de oração, de consagração. Ela é indispensável para um bom êxito na sala de aula. E aí, o nosso ponto de número 2 vai falar sobre habilidades especiais para obras especiais. Aqui você pode frisar a realidade da nossa sociedade acerca das especializações. Nós vivemos a era da especialização, da especialização, da especialização. Antigamente você tinha um médico, hoje você tem um médico que é especializado em uma especialidade de uma especialidade. Não basta mais ser ortopedista, precisa ser ortopedista de determinada função. Ele é ortopedista do joelho direito, ele é um ortopedista do joelho esquerdo apenas. Enfim, de certa forma isso é bom, tendo também os seus malefícios, mas quando a gente olha para o reino de Deus,
nós vamos perceber que, de igual modo, isso se aplica. Porque nós somos pessoas, e eu gosto de uma expressão do John Piper, quando ele vai dizer que nós não somos teclas de piano, ou seja, não somos série, todos iguais. Esta é uma realidade muito clara, nós temos aptidões diferentes. Eu me movo diferente de você, penso diferente de você, ajo diferente de você. Nós podemos olhar para o mesmo texto, porém a nossa linha de raciocínio, a forma de interpretar, de visualizar ou de expressar esse texto pode ser muito diferente, porque somos diferentes. E graças a Deus por isso, isto é a celebração da diversidade. Agora entenda, Deus vai usar as nossas aptidões diferentes e, de certa forma, em alguns momentos ele vai capacitar, vai potencializar essas aptidões para que a gente desempenhe as funções no reino que sejam necessárias. Existem determinadas funções que eu não desempenharei com tal êxito, assim como o irmão X assim o fará, ou está fazendo. E ele também não desempenhará com tal êxito a função que eu estou realizando, porque as aptidões dele não são as mesmas que eu possuo. Então a gente precisa frisar que as habilidades especiais são para obras especiais. Cada uma das pessoas que foi chamada por Deus para a sua igreja possui habilidades especiais, e essas habilidades especiais são usadas para obras especiais. Eu destaco aqui o seguinte: todos nascemos com diferentes aptidões. Concorda comigo? Sim. Atestando nossa individualidade. Isto é dádiva de Deus. Mesmo gêmeos univitelinos podem ser semelhantes no corpo, na estética, mas nas ações, no pensamento, internamente, nas decisões, totalmente diferentes. Assim todos podem servir e ser útil no reino dos céus. Deus vai fazer uso das nossas aptidões, que são diferentes, para que o seu reino cresça, seja beneficiado e o seu nome seja glorificado. A gente pode destacar aqui de forma muito bem, principalmente no nosso meio pentecostal, por muito tempo nós quase que bitolamos o trabalhar no reino apenas em cantar e pregar. Se você não cantasse e pregasse, você era simplesmente um membro de banco. E isso é um grande erro que nós realizamos por muito tempo. Nós precisamos entender que cantar e pregar é parte de outras partes que juntas vão formar o todo, e que esse todo vai contribuir para o crescimento do reino, a maturidade dos cristãos e a glorificação do nome de Deus. Então, tem um irmão na sua igreja, ele não gosta de pregar, de cantar, mas ele é uma pessoa receptiva, pode estar lá na porta da sua igreja recebendo aqueles que chegam. Ele não é muito receptivo, mas ele lida muito bem com a tecnologia, pode estar trabalhando na mídia da sua igreja. Aptidões diferentes para serviços diferentes. E aí, claro, eu ainda destaco dons naturais e dons espirituais. O que eu destaco aqui, não quero entrar no mérito do continuismo ou do cessacionalismo, mas apenas destacar que ainda há o dom natural que é herdado através da genética humana ou até mesmo é desenvolvido e alcançado por esforços terrenos. E nós possuímos, todos possuem dons naturais. Mas existem os dons espirituais ou os dons divinos ou sobrenaturais, que são capacitações de Deus para o ser humano, para o desempenhar da sua obra de forma tal que tenha um êxito extraordinário. Então, esse dom divino é quando Deus capacita pessoas dentro das suas aptidões para determinada obra. E aí você olha e diz, nossa, essa pessoa ela tem algo que a diferencia das demais. Ela estuda como os demais, mas a forma, talvez aí esteja um dom que Deus concedeu a esta pessoa. Então, claro, a gente pode frisar isso, mas frisar que o dom é para uma finalidade, a maturidade da igreja, a glorificação do nome de Deus e não para uso próprio, que o dom não é exclusividade de uma única pessoa, ok? E que as pessoas que possuem dons espirituais, pode ser diferente os dons, mas eles possuem o mesmo valor. E ainda a gente destaca aqui, isso destaque na sua sala de aula, não deixe passar em branco. Lembra lá do início da aula? Trabalhe questões teóricas, fundamentais, mas questões práticas também. Não enterre o seu dom.
Não enterre o seu talento. E aí a gente lembra de Paulo declarando a Timóteo, Timóteo, desperte o dom que há em ti. O que é esse despertar? No original a expressão é ative o fogo. A gente precisa trabalhar com os nossos irmãos a realidade de que eles não podem deixar esse fogo morrer. Dentro de uma sociedade altamente nociva, nós não podemos permitir e lutar para que os nossos irmãos não enterrem o dom, o talento que receberam de Deus. Para finalizarmos o nosso ponto 3, vai ser assim, o ponto 3, eu sugiro a vocês que seja algo bem objetivo e que você parta para uma questão prática. Os talentos de Bezalel e Aholiabe e os talentos revelados na igreja. Você vai perceber que nesse tópico 3 vai ser trabalhado as habilidades desses dois homens que foram usadas para um fim, o propósito de Deus sendo realizado, os talentos que são revelados dentro da igreja. E o que eu vou chamar a sua atenção aqui é o seguinte, é para o perfil dos ministérios. O que é isso? Qual é o nosso objetivo final ao finalizarmos a nossa lição? Não é apenas trabalhar com a nossa classe para que eles entendam o que é ministério, como Bezalel e Aholiabe trabalharam lá na tenda ou no tabernáculo. Não. Isto é uma tipificação. O que nós precisamos é acionar, é despertar nos nossos irmãos, principalmente naqueles que estão estagnados, com o dom, o talento enterrado, despertá-los para o trabalho no reino, na igreja de Cristo. De que forma? Nós precisamos mobilizar questões práticas para isso. Então, eu vou estar disponibilizando esse material em PDF para você estar fazendo download um modelo. Mas o que eu fiz? Perfil dos ministérios. Suponha que na sua igreja você tem... Vamos aqui só pegar como exemplo, departamento infantil, adolescentes, jovens, casais e ensino. Esses 5 ministérios apenas, mas existem outros, o missão, discipulado, enfim, e aí por diante. Vamos apenas trabalhar com esses 5. O que estará disponível no PDF? Eu elaborei uma série de perguntas que você vai entregar para o líder de cada um desses ministérios. Líder de infância, adolescente, jovens, casais e ensino. Perguntas como área de atuação do Ministério de Ensino. Escola bíblica, discipulado, isso, ok. Necessidade de voluntários? Vai colocar lá sim ou não? Eu sou o líder de ensino, vou colocar claro, sim. Qual a idade mínima, tal? Perfil do voluntário. Eu, como líder de ensino, vou preenchendo. E aí, assim, você então vai entregar para esse líder de ensino, ele vai preencher para você. E no dia de você lecionar essa lição, você vai imprima inúmeras cópias, tá? Com esses perfis. Então vai estar lá perfil de infância, adolescentes, jovens, casais e ensino. Em uma única folha, tá? Frente e verso você pode colocar. E um último item, em todos os ministérios estará lá o seguinte, nome do voluntário e telefone. Dê para ele levar para casa essa folha e ler. Ele vai chegar na casa, vai ler esta folha e aí você direcione ele. Olha, meu irmão, o ministério que você se identificar dentro da área de atuação, que você entende que é a sua proposta de trabalho, coloque o seu nome, o seu telefone e traga para a próxima aula. Na próxima aula, você tem ali uma caixa bonita, escrita, desenterrando os talentos. E aí essa pessoa vai colocar aquela ficha ali. Deixa algumas fichas ao lado, porque talvez alguns podem se esquecer, eles podem preencher e colocar dentro dessa caixa. Ao término, pegue, sente com o dirigente da congregação e direcione este perfil de ministério para os líderes de ministérios. Assim ele vai ter lá o nome. Jaison Ferreira de Campos, olha só, ele se identifica com o Ministério de Ensino. E ele quer trabalhar no Ministério de Ensino. Eu, como líder de ensino, vou chamá-lo, vou direcioná-lo e pode ser amanhã um futuro professor da escola bíblica, alguém que estará nos auxiliando nesta área de ensino. Então, é uma das formas que você estará usando para acionar esta pessoa que talvez esteja parado para desempenhar, potencializar o seu dom e o seu talento
dentro da sua igreja, ok? E aí a gente fecha na conclusão, Deus chama diferentes pessoas com diferentes aptidões, capacita-os com diferentes dons para desempenharem diferentes funções dentro do seu reino. Não queira ser igual a fulano, beltrano, ao X ou ao Y. Você tem aptidões diferentes, dom diferente, e isto é vontade de Deus para que dentro da sua área você desempenhe o seu trabalho com excelência, a Igreja de Cristo cresça, o reino ganhe e o nome de Deus seja glorificado. Grato ao Senhor por finalizarmos esta lição, espero que tenha sido útil estes direcionamentos. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.